Olá, eu sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, na disciplina de Game Design. E você está aqui comigo na unidade número 2, criar narrativas, personagens e cenários específicos para jogos digitais. Então, vamos lá nessa disciplina bem divertida que é Game Design, falar sobre ludologia, que tem muito a ver com narrativa. E o que é ludologia? Ludologia é o estudo dos jogos pelos jogos e a sua jogabilidade, a sua diversão, entre outras coisas. Entre os grandes estudiosos, na verdade, o grande estudioso que mais ou menos traz essa ideia é Johan Huizinga, eu acho que ele é holandês, que publicou o livro Homo Ludens, e está lá no AVA. Vou disponibilizar ele no AVA, no qual ele coloca o jogo, não somente o game, mas todos os jogos. Inclusive, o Zinga ele é da década de 20, não existiam jogos digitais. Então ele fala de jogo de uma forma geral, como um fenômeno cultural, e grave bem esse ponto, que faz parte de toda a sociedade, fazendo um paralelo dos games com a sociedade, como eu redundante. O Izinga teve diversos seguidores, depois eu vou voltar um pouco para falar mais sobre ludologia, tá? O Izinga teve diversos seguidores, tendo como principal dele o francês Roger Caillois, que continuou seus estudos e classificou os games em 4 categorias: Agon, Alea, Lynx e Mimicry, ou Mimicry, acho que fica mais tranquilo. O tipo de jogo chamado Agon é definido como jogos onde é um jogo de competição, de força, onde sempre vence o melhor. Esse jogo, tipo, dando um exemplo para jogo digital, seria jogo de luta. Num contexto mais amplo, jogos olímpicos, no seu início, com jogos de competição direta que vença o melhor, como é inclusive uma frasezinha famosa. No Alea estão jogos de azar, tá? Como exemplo cassino, mas jogo de azar de forma geral, bingo, enfim. Que também pode ser jogo de sorte, assim, né? São jogos que não dependem apenas da habilidade do jogador. No Lynx, ou Lynx, estão jogos de vertigem, que brincam com as sensações das pessoas. Aí eu dou exemplo parque de diversões, mas são jogos que realmente brincam com a emoção, brincam com a razão, brincam com o reflexo, enfim. E o Mimicry, agora sim com calma, são jogos de interpretação. Mimicry vem do grego, acho que Aristóteles falava sobre mimicry, que é de imitação. No caso, são jogos de interpretação, mas como disse, pode ser de imitação. E um exemplo é o Role Playing Games, que é o RPG do Mimicry. Aí. E passando um pouquinho sobre a ludologia corporifica uma linha de pensamento que inverte a posição central distribuída na narrativa. O que subentende a ideia da ludologia é que não é preciso haver uma história, pois para que o jogo funcione enquanto jogo, basta apenas que proporcione uma estrutura reconhecível ao jogador. Inclusive, num e-book eu trago um pouco sobre essas estruturas, sobre o seu jogo, sobre o que é o jogo, transforma o jogo em jogo. Esse tipo de argumentação nos leva à desvalorização da história frente à estrutura lúdica. Ponto importante aí. A análise do ludólogo baseia-se nas relações estabelecidas pelos objetos e funções do jogo e não pelo que remete enquanto significação. Ao ludólogo não é importante que o jogo remeta a nada que seja externo. Ou seja, e aí bem grifado, o jogo não precisa significar algo, mas ser algo. Então, como por exemplo, se você pega uma bola para jogar na rua com seus amigos, você não precisa contar uma história jogando bola. Você está jogando bola por jogar bola. O jogo ali termina em si. Se você está jogando dama, o jogo termina em si. Você vai pensar, mas e jogos como Resident Evil, jogos como Silent Hill, jogos como, enfim, vários, o próprio Mortal Kombat, que é um jogo de luta, mas que tem uma história. E aí, como fica? E é esse que traz a narratologia, que é o estudo dos games pelo escopo da sua narrativa. Então, é, e, tipo, antes de falar sobre ela, que eu faço um pequeno parênteses, que ela tem 3 ferramentas. A primeira é a ferramenta da narrativa ao longo da sua história, que é a oralidade. A segunda, a narrativa foi a escrita. E a terceira é a transmissão à distância. As 3 se complementam, então, tipo, a oralidade ainda continua sendo um tipo de narrativa. A narrativa por oralidade é aquela narrativa que vai, o famoso de pai para filho, de avô para neto. Então, é tipo aquela história que você ouviu contar, ela vai sendo passada de forma oral. A escrita é a história que foi passada de forma escrita, e por transmissão, à distância, por transmissão em geral, é aquela transmissão gravada no rádio, na TV, hoje na internet. Então são 3 tipos aí de ferramentas no qual passam a narrativa. E os games têm narrativas hiperlineares, então tipo, ela vai contar com vários contextos dentro dessas ferramentas citadas. Para estudar os games de acordo com a sua narrativa, através da narratologia, deve-se entender que para existir a narrativa deve haver uma tríade: personagem, ambiente e ação.
Na tríade do universo dos games, pode-se entender o ambiente como local onde o game se passa e é afetado pelo jogador. Então, tipo, é o ambiente, mas tendo afetação, sendo modificado talvez pelo jogador. Não é só aquele ambiente fixo em que é só um cenário, diferente ambiente de cenário. Já na ação existem dois tipos, ação direta e ação indireta. Segundo a pesquisadora Marie Laurent, pode-se falar da narratividade dos jogos do computador, por exemplo, sem que eles estejam condicionados a serem uma forma de texto literário ou filme. Ou seja, de acordo com ela, os jogos de computador e os jogos digitais de forma específica não precisam ser um texto literário, não precisam ser um filme. Eles têm a sua própria narrativa e a gente acaba vendo que, de fato, isso é real. Por exemplo, quem jogou Mortal Kombat, mesmo que tenha filmes baseados em Mortal Kombat, eles são diferentes. A narrativa do jogo é diferente. São vários jogos, então as narrativas vão se complementando, vão se entrelaçando. Eu acho que não há, por exemplo, o Sonic. Existem filmes sobre Sonic, existem desenhos sobre Sonic, e existe um jogo Sonic que é super entrelaçado. Tem uma história extremamente complexa, tem uma linha do tempo bem complexa. Aí, voltando para o que ela fala, por que cada um deles? O texto literário, os filmes e os jogos são formas de diferentes narrativas. Algumas definições são importantes. Então, segundo a autora, existem 4 modos diferentes de narrativa. O modo diegético, o modo mimético, que é o mimic, que eu falei antes, que é o de imitação. O modo diegético é o que a história está dentro, que tipo, é a história falada dentro. Então, é tipo, já é citado, inclusive, em outras disciplinas sobre diegético e não diegético. Diegético é o que está dentro da história. O modo participativo e o modo simulado. O modo participativo é em que você participa dentro da história do jogo. O simulado é que é simulado algo, também sendo redundante, dentro do jogo. Você simula uma realidade, você simula um contexto, você simula, enfim, várias coisas. É o, inclusive, o mais famoso, digamos, dos jogos. E é o meu termo sobre narratologia e ludologia. Fazendo uma recapitulação, ludologia é aquela ideia de que tipo, o jogo não precisa de história. O jogo se basta pelo jogo. Narratologia, não. O jogo tem que ter uma história, assim, de forma geral. Para haver um conceito de jogo, tem que ter aquela história, tem que ter uma narrativa dentro dela. O meu termo, talvez seja que faça mais sentido, eu digo Gonzalo Prática, eu acho que é espanhol, era ludologista, mas por isso que era meio termo, que em seu olhar mais ponderado, ele reconhece os possíveis usos e contribuições da narrativa e ou cinema ao videogame e defende a diferença essencial entre os modos discursivos das mídias tradicionais, TV, rádio, cinema, como a literatura, o cinema e o videogame, e para ele, ao contrário das mídias tradicionais, os games não são construídos apenas a partir de representações, mas sobretudo a partir de uma estrutura semiótica chamada de simulação, ao qual oferece possibilidades retóricas distintas de uma forma narrativa. Para resumir de uma forma mais direta, até voltando para o que a Marie Laurent fala, é que os jogos eles permitem essa simulação, permitem essa imitação. Então, por exemplo, a narrativa no cinema você acompanha de forma passiva. A narrativa na TV, enfim, narrativas você lendo, você não interage tanto com a narrativa. Muitas vezes, na verdade, nem interagem, salvo algumas exceções, sei lá, você decide a vida. No jogo, não. No jogo, você modifica a narrativa. Então, o jogo tem amplas narrativas. Um exemplo, pegando Mortal Kombat mesmo, cada final com cada personagem que você vença tem uma história diferente. Apesar de ter uma história linear, que é a história canônica, que fala completa, tem aquelas diferenças. Então, o Gonçalo Frasca traz esse conceito de que, tipo, o jogo é um pouco diferente porque a narrativa ela pode ser construída a partir dele. Então, o jogo tem essa interatividade. Estamos passando aqui para uma questão importante. Tipo, jogo é brincadeira de criança? E aí, tipo, sobre jogo, brincadeira e brinquedo. Vários autores apontam diferença entre jogo, brincadeira e brinquedo, tendo cada um deles uma definição específica. Conforme a autora Janice Bertoldo, que é bem, eu cito no e-book e tal, é bem influente na área, ela fala que ação, que jogo, é ação de jogar, fogueio do brinco, divertimento. Segue algum exemplo, jogo de azar, jogo de empurra, enfim. E ela fala muito no conceito de jogos não digitais, jogo no conceito mais amplo, mais antigo até. Brinquedo é objeto destinado a brincar, divertimento na criança, não sou criança. E brincadeira é ação de brincar, divertimento, gracejo, zombaria, festa entre amigos, enfim. E aí vamos entrar mais em conceito. O jogo, ele pressupõe uma regra. O brinquedo é objeto, então o brinquedo é uma coisa mais fácil. Se eu estou brincando com o controle aqui, jogando, ele é o brinquedo do momento. E a brincadeira nada mais é do que o ato de brincar com o brinquedo. Então, estou brincando com o brinquedo ou mesmo com o jogo. Percebe que o jogo, brinquedo e brincadeira têm conceitos distintos. Todavia, estão
imbricados estão juntos dentro do lúdico, do conceito lúdico. E a narrativa, aí fica uma pergunta, e aqui vamos para a aplicação. Voltando aqui rapidinho para eu não me perder. O jogo, ele pressupõe uma regra. Então, qual seria, tipo, separando o brinquedo, que a gente, creio que você já entende um pouco, a brincadeira, ela não necessariamente pressupõe uma regra. Ela teria um contexto mais ludólogo da ideia de jogo. Então, tipo, a brincadeira é, eu vou brincar de amarelinha não, que amarelinha pressupõe uma certa regra. Brincar de jogar bola. Jogo a bola e chuto para qualquer lugar, não é necessariamente uma regra. A partir do momento em que tem um gol, a partir do momento em que tem uma regra, falta, pênalti, etc., note que já vira um jogo. O que era a brincadeira de chutar a bola, vira um jogo. A brincadeira de dar tirinho, assim, de coisa, não é uma brincadeira tão indicada, mas enfim. É uma brincadeira. A partir do momento que é criada uma regra, talvez vire um jogo. Por exemplo, aí, damas, é até discutido sobre damas ser jogo ou não, mas tipo, dama ser jogo não. Quer dizer, dama ser jogo, arte, outras questões. Mas dama é um jogo, porque tem uma regra. Pular corda é uma brincadeira. Tipo, você pula corda, você não tem nada. Eu pego a corda e começo a pular com amigos, ou pular só, enfim, para ser inclusive um exercício. Mas a partir do momento que eu estabeleço em pular corda uma regra, então, tipo, você tem que dar 3 pulos para o lado direito e 3 para o lado esquerdo. Já e havendo uma competição, havendo regras, competição, havendo competidores, já pode virar um jogo. O jogo de carro eu trago mais para se discutir sobre narratologia, sobre a narrativa de um jogo e um jogo sem narratologia. Jogos de carro muitas vezes não tem narrativa. Então, tipo, é um jogo, é um carro em que você vai tentar ultrapassar outros e ganhar, chegar em primeiro, chegar em segundo, enfim. Mas outros não. Outros você cria a narrativa dentro do jogo. Você muda de cidade, você muda de carro, você muda de cenários, como disse, no caso, mudar de cidade. Então, vai se criando a narrativa. O jogo não é só pegar um carro e ir do ponto A para o B. É pegar um carro e ir do ponto A, por exemplo, GTA é um jogo tipo, pegar um carro, sei lá, atropelar tal coisa, bater em tal coisa, pegar tal coisa, pegar alguém, enfim. Vai se criando essa narrativa. Monster Hunter é um jogo que a narrativa cria o jogo. Então, tipo, não é um jogo separado da narrativa. O Monster Hunter, ele é a história, e a história é o jogo. E também Spider-Man, que é algo mais multimídia. Seria um exemplo mais forte de multimídia, porque os jogos do Homem-Aranha, muitas vezes, a história do filme ela também tem contextos dos jogos, ou vice-versa. Então tem filme que tem, ou tem jogo que é baseado no filme, e alguns filmes são baseados nos jogos. Então essa questão meio de multimídia, de multitelas. E aí, um exemplozinho, um ponto rapidinho, que é para não confundir. A teoria dos jogos é uma teoria matemática, é um ramo da matemática, não tem nada a ver com o estudo dos jogos. Então, é só uma certa curiosidade, ela é criada para modelar fenômenos que podem ser observados dois ou mais agentes de decisão inteligentes, e aí sai um exemplo sobre teoria dos jogos, mas aqui estamos falando de humanas, que é o estudo dos jogos, que é representado pela ludologia. Aqui as fontes. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, boa diversão e tchau!